Meus irmãos, então o apóstolo Dario, ele vai falar conosco. Eu vou tratar de interpretar um pouco, porque ele vai falar em espanhol e alguns de nós não temos tanta afinidade com a língua assim. Esté bien en todo sentido de la palabra. Eu desejo que Nos você... gozamos en la oportunidad de poder, de esta forma y en esta manera, poder saludarlo, esperando de que este EFA, ahí en la ciudad de Brasil, esté lleno de bendición, que cada uno de ustedes está recibiendo la gloria de Dios y que el comenzar de este año 2018 verdaderamente ha sido bendecido por Dios en una gran forma. Le agradezco al apóstol Rubens y a Vivian esta oportunidad de poder saludarlos de esta forma y en esta manera. Desde aquí de Houston les mandamos la bendición de Dios en este año 2018, pidiéndole al Padre de que usted esté caminando en total bendición, que su vida, su ministerio, su familia esté siendo levantado, bendecido y a la misma vez prosperado. Sabemos de que Dios tiene grandes planes, grandes objetivos, grandes propósitos para nosotros. Y en realidad estamos llenos de alegría y de una esperanza tremenda de lo que Dios desea hacer en medio de nuestro ministerio de gracia internacional a través de todo el mundo. Les pido el día de hoy sus oraciones. Esta semana la familia recibimos una terrible noticia. El hermano menor de mi esposa Cindy partió hacia la presencia del Señor. Él había estado teniendo varios problemas que lo cargaron y el día miércoles él se levantó con grandes dolores en el pecho y en 2 horas tuvo un ataque de corazón muy fuerte, masivo, y falleció. Ella ahorita está a 1.600 kilómetros de aquí. Está falando da esposa Houston, dele, pastora con Cindy. su familia. El día de hoy ellos van a estar teniendo Perdeu irmão. servicios fúnebres. Le pido oración, no solo a la familia Parish, sino a la familia Cribbs. El Señor los conforte, los llene de paz y de bendición y que ponga en el corazón de Cindy las palabras que son propicias para poder llenar el corazón de toda la familia y especialmente la de mi concuña, la esposa, la viuda de mi cuñado. También quiero declarar de que Dios hará grandes cosas y estamos a la misma vez gozosos de lo que Dios está haciendo. Quiero comenzar esta oportunidad agradeciéndole al apóstol Rubens y a la profetisa Vivian y todos los ministerios y todos los líderes como el pastor Daniel, todos los líderes apostólicos que están dirigiendo la obra allá en el Mercosur y más allá sobre el continente africano. Y sabemos de que Dios tiene un propósito, tiene un plan para nosotros. Cuando estábamos buscando la presencia de Dios conjuntamente con el apóstol Rubens acerca del plan y del propósito del año, el lema del año, el Señor nos dio este lema, la preparación de la iglesia. Estamos en los tiempos finales, creemos de que Dios está queriendo hacer y cumplir su plan y su propósito sobre Gracia Internacional, de tal forma que sentimos de que la iglesia, creo que no es extraño ni no nos debe sorprender, la iglesia no está lista. Não está para preparada. la venida de A nuestro igreja Señor não está Jesucristo. preparada. Nosotros sabemos ya por más de 2000 años cuál ha sido el propósito que Dios instituyó la iglesia. Y como dice en el libro de Efesios, capítulo número 4, cuando Jesucristo habló y lo que Él hizo en la faz de la tierra, Pablo nos lo
recalcó y dijo ahí en Efesios 4:7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos es concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una medida de llamado y mucho más. Si somos ministros del Señor, tenemos un propósito y un llamado de Dios para cumplir. Versículo 8 dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la hueste de cautivos. Ahora aquí viene lo importante, y dio dones a los hombres. Dio dones a cada uno de nosotros, pero ese don no solo es un don ministerial, sino es un don de llamado, de propósito que tenemos que cumplir. Me carga el corazón, me carga la preocupación de que como ministros no estamos cumpliendo el llamado de Dios del ministerio. No estamos cumpliendo el llamado de Dios para el ministerio. Y cada uno de nosotros debemos de tener la carga del llamado, del propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Y dice ahí en el versículo número 12 de Efesios 4, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso está hablando acerca de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere activar, a través de la preparación, quiere activar a la iglesia, quiere activar al cristiano regular, al que está presa, que está en el negocio, en las oficinas, que está en los escritorios, en diferentes lugares del mundo normal. Dios nos ha sembrado en diferentes lugares. Dios nos semeou em diferentes estratégicos lugares para que podamos impactar al mundo para Cristo. Ahí dice el versículo 13, para que podamos nosotros llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre, del creyente maduro, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos fluctuantes, llevados por doquiera, por todo tipo de viento de doctrina. Imagínense, ¿qué está pasando ahora en la iglesia de Cristo? Las doctrinas son tan variables porque no hay un fundamento. Hemos fracasado como iglesia en poner un fundamento real donde los cristianos puedan defender la fe, puedan pararse firmes sobre lo que creemos. Hoy el mundo está bombardeando a la iglesia con tantas ideologías, con tantos pensamientos, y el cristiano nominal le dice sí a todo. Es desesperante ver, y también a la misma vez vergonzoso, ver cómo la iglesia ha fracasado. Con 2000 años hemos fracasado en preparar a la iglesia. Es importante de que nosotros veamos lo que Dios está queriendo hacer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, capítulo 19. dice esto, que Versículo debemos de 5. regocijarnos y alegrarnos y darle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y la esposa preparada. Creo que es nuestra labor encaminar a la iglesia a la venida de Jesucristo. Jesucristo volverá y necesita una esposa preparada, lista para lo que Dios espera en la eternidad. Dios está queriendo preparar a la iglesia y nosotros sus ministros somos responsables de eso. De tal forma que sentimos de que tenemos 12 meses para poder presentarle a la iglesia, presentar al cuerpo de Cristo los recursos, las herramientas que son indispensables para poder tener una iglesia preparada. Sé que no es posible hacerlo en 12 meses, pero nosotros necesitamos eso. Quiero comentarles de que hemos
material que es importante para ustedes en nuestro sitio de web No site da internet tem ferramentas e estudos para nós. En este sitio de web usted puede accesar bajo el punto recursos muchos materiales escritos, algún video. Depois eu passo para vocês o endereço. Estudiar temática que sentimos que es necesaria para preparar a la iglesia. Especialmente ahí hay varios temas importantes que son relevantes para estos últimos tiempos, como el maestro Elías Vinja nos ha compartido el posmodernismo o varios otros temas relevantes modernos como la ideología de género, problemas que estamos enfrentando a nivel social, cultural, problemas con el homosexualismo, los transgéneros. También tenemos varios temas que son bien relevantes para los últimos tiempos, como las señales de los últimos tiempos, la gran tribulación, el anticristo, la apostasía, las profecías y las señales. ¿Cuáles son los ingredientes que son indispensables para preparar a la iglesia para la venida de Cristo? Encuentro yo dentro de la palabra de que hay dos ingredientes, la paciencia y la fe. Y esos dos ingredientes no hemos preparado a la iglesia con esos dos. También el reino de Dios, el avivamiento final. ¿Cuáles son las estrategias modernas para el evangelismo? También queremos que usted pueda estudiar ahí acerca de la preparación de la nueva generación. Algunos de nosotros, como el apóstol Rubens, ya se están poniendo viejos. Yo no, naturalmente. O apóstolo Rubens já está ficando velho. Necesitamos empezar a preparar a la nueva generación. La generación que va a alcanzar a los jóvenes, a los niños, para Cristo, con un evangelio relevante, un evangelio real, un evangelio al nivel de ellos, que ellos puedan encontrar en Cristo la respuesta que ellos están buscando, que algunos de ellos lo están buscando en drogas, en el alcohol, en el sexo, y nosotros necesitamos prepararlos a ellos para estos tiempos finales. Y quiero recordarles cuál es la dirección de nuestro sitio de web, www.graciainternacional.tv. También quiero contarles de que hemos desarrollado para sus celulares modernos, iPhone, Android, hemos preparado también una aplicación que usted pueda llevarse a Gracia Internacional. Chama Gracia Internacional. Você entra na loja e abre aplicativo. Instala Gracia Internacional. En su aplicación de su celular, donde usted baja las diferentes aplicaciones, ponga Gracia Internacional, búsquenos, regístrese y usted va a poder gozar de todos los beneficios informativos. E você pode usar os estudos, as informações, donde usted pueda estar actualizado con todo lo que Dios está haciendo a través del continente. También dentro de esa aplicación de Gracia Internacional hay la posibilidad de que usted pueda actualizar eso para su ministerio y su iglesia con una tarifa muy pequeña. Usted puede actualizar eso en su propio idioma, el portugués, para la iglesia. Estamos gozosos, increíblemente gozosos de todo lo que Dios está haciendo a través del mundo y sabemos de que Dios quiere hacer grandes cosas. Ya estamos en el castellano, el español, con nuestro CCM virtual, dando 3 años de estudio a través de todo el mundo. Tenemos estudiantes ahorita en casi 10 naciones del continente y estamos gozosos de ver de lo que Dios está haciendo. Estamos esperando pronto comenzar con el CCM virtual en portugués. Yo le pido que usted ore, le pida al Padre
de que Él nos provea todos los recursos económicos para que nosotros podamos presentar, editar y subir a nuestra página de CCM virtual, también todo el CCM en portugués, para que Dios pueda glorificarse y nosotros también podamos tener estudiantes que estén preparándose a nivel académico, teológico y práctico para poder cumplir el llamado de Dios en la vida de ellos. Estoy gozoso y asombrado de que a pesar de las limitaciones que todos nosotros tenemos, Dios está avanzando la obra. Iglesias se están sembrando constantemente a través de los 4 puntos cardinales del mundo. Ahora Gracia Internacional está trabajando en 27 naciones 27 alrededor del nações, mundo con más de 800 iglesias. mais de Y estamos 800 igrejas. viendo de que Dios está haciendo grandes, grandes obras en medio de nosotros, a pesar de nosotros. Y nos gozamos. Este año estoy gozoso, tengo el plan, el propósito de poder estar con ustedes en el CONAP. Desde el mes de mayo les pido de que Dios pueda ayudarnos a cumplir con este compromiso. Quiero poder ver su rostro, abrazarlos, besarlos, para que podamos nosotros juntos estar gozando no solo de la unidad de la fe, de la unidad de propósito, sino que estar juntos para poder estimularnos, fortalecernos y que cada uno de nosotros podamos recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Espero poder verlos en el CONAP. Les ruego sus oraciones y así de la misma forma pido al Padre de que Él pueda fortalecerlos, bendecirlos y prepararlos para estos tiempos finales. Amém. Espero de que el Señor los esté bendiciendo y declaro desde aquí de Houston la gran bendición de Dios sobre sus vidas, que el Señor que nos ha llamado ahora nos pueda preparar para que nosotros podamos ser luces alrededor del mundo y que podamos nosotros, así como es nuestro llamado, estar listos para toda buena obra. Que el Padre los bendiga, que la fortaleza del Espíritu esté con ustedes. Amém. Y que el Hijo, que está sentado en el trono, nos cubra con su presencia. Amém. Los bendecimos Amém. y declaramos la gloria de Dios en este año 2018, de que nada les falte, Que não falte nada. ni a nivel espiritual, ni a nivel familiar, ni a nivel personal, ni a nivel ministerial. Dios los bendiga y fue un gusto el poder estar con ustedes en este EFA. Amém. La paz de Dios esté con ustedes. Rubens y Vivian, los amo tiernamente, profundamente y bendigo a Dios sobre su vida y por la amistad que Dios nos ha dado por 30 Amém. años. Los bendigo. Amém. No dia 8 de fevereiro de 88, nós partimos para Guatemala e lá nos conhecemos. E desde então, nós temos caminhado juntos, né? Então, realmente é uma história toda. Então, não sei, creio que talvez a gente combinou de traduzir, mas como ele está falando ao vivo, não é gravação, irmãos, está falando ao vivo da casa dele em Houston, e acho que ficaria um pouco complicado, porque nós não temos um retorno de vídeo. A gente está vendo ele, mas ele não está vendo a gente, então complicou um pouco essa transmissão. Mas a gente vai melhorar isso para de vez em quando o apóstolo Dario possa entrar e falar conosco. Falou sobre o tema, preparação da igreja, por que nós escolhemos esse tema, nós cremos que Deus nos deu esse tema, porque, irmãos, às vezes eu olho por aí as redes e os ministérios e eu vejo os temas do ano de algumas redes e ministérios e eu fico pensando, meu Deus,
a questão é, a igreja está preparada para isso? É o ano da conquista, o ano da vitória, o ano dos novos tempos, o ano de avançar, mas a igreja está preparada para isso? Será que a igreja está preparada para isso? Essa é a minha pergunta. Como está a igreja neste momento? Essa é a pergunta que nós fazemos. A igreja está preparada para enfrentar essas mudanças e essas transformações que estão passando, que está passando o mundo hoje, que está passando a nossa sociedade. A igreja está preparada? A igreja está preparada para enfrentar uma corrente, uma tempestade de ideologias, né, irmãos? Como disse o apóstolo, essa igreja está realmente, o crente, os cristãos estão preparados para isso? Estão preparados para enfrentar uma eventual perseguição? E amanhã eu vou falar aqui sobre isso. Né? Será que nós estamos entendendo que em algum momento nós vamos ter que tomar um posicionamento diante de tudo que está acontecendo no mundo, e esse posicionamento que nós tomarmos pode gerar uma perseguição? Será que nós estamos preparados para isso? No nível da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, com a palavra, né, irmãos? Então, realmente, eu creio que o nosso tema é um tema poderoso, irmãos, nesse sentido. Porque eu não posso dizer, irmãos, vamos avançar. Mas como? Como avançar sem direção, sem entendimento, sem compreensão, sem discernimento? Como? Avançar para onde? Né? Então, gente, há novos tempos. Novos tempos de quê? Se nós não estamos vivendo nem esse tempo velho, como nós queremos tempo novo? Como vamos avançar a algo novo, se nós ainda estamos amarrados a certos rudimentos e não saímos deles ainda em nossas vidas? Às vezes eu vejo as pessoas divulgando coisas de outros ministérios. E a gente, como pastores e líderes, a gente fica um pouco triste, sim ou não, irmãos? Porque as pessoas, elas divulgam coisas de outras igrejas, de outros ministérios. E do nosso ministério, não divulga. Não divulga. Olha essa pregação desse pastor, daquele outro. Como se você não tivesse um pastor que pregue também. Como se você tem sabe quando você começa a divulgar pregações de outros pastores e você não divulga do seu pastor? Inconscientemente você está dizendo, vale a pena ouvir essas pessoas. E não vou dizer o resto. Sim ou não, irmãos? É como você pega uma porcaria que alguém posta no Instagram, no Twitter ou no Facebook, você pega e reedita isso, como se diz, você, como chama? Replica, reedita, compartilha. O que você está dizendo? Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. É ou não é? Então não adianta dizer, outro dia a gente chamou a atenção de uma pessoa aqui que andava divulgando ou compartilhando qualquer porcaria. E aí a gente, mas não foi eu que escrevi. Não importa. O momento que você divulga isso, você está concordando com isso. Você está dizendo, eu concordo com isso. E quero que essa porcaria que eu vi, eu quero que todos vejam também. Né? Então, irmãos, perdoa por falar assim, mas vocês entendem a indignação, né? A rede social, sabendo usar, é uma bênção. Não sabendo usar, é uma maldição. Entende? O segredo da rede social é saber usar. A gente não pode demonizar algo que nós podemos usar para evangelizar, para divulgar a palavra de Deus, sim ou não? Mas infelizmente eu digo, muitos crentes não sabem usar a rede social, as redes sociais, não sabem. Aproveitam para destilar sua amargura, sua carnalidade, né, nas redes sociais. Os irmãos aproveitam para atacar uns aos outros, para dizer aquilo que ele não tem coragem de dizer na cara, ele diz na rede social. Sim ou não? Essa que é a verdade. Sem falar, irmãos, e quero
no fato de que nós estamos tratando muitos casais, muitos. Estamos tratando muitos casais em aconselhamento, até em libertação, que estão passando sérios problemas de relacionamento por causa de envolvimentos em rede social. Envolvimentos de um, envolvimento de outro nas redes sociais. Entende, irmãos? Vocês sabem o que eu estou falando. É muito fácil hoje esse tipo de envolvimento. E é um tipo de envolvimento muito fácil, porque como você também não tem coragem de fazer isso ao vivo, é muito fácil fazer escondido, né? Infelizmente. Então, nós estamos vivendo tempos assim. Não creiam você que eu estou falando de algo que não é comum. Está muito comum, não somente entre os jovens, mas essa semana mesmo, a gente soube de 2 casais que estão se separando por causa de envolvimento de um deles, de um dos cônjuges, com alguém na rede social. E também o envolvimento com pornografia. Isso é uma coisa que nós, pastores, devemos estar falando. Eu amanhã vou falar sobre isso. Eu vou falar assim, um adorador, você é um adorador. Então, quando você está na internet, você é um adorador. Sim ou não? E você deve perguntar, estou adorando a Deus com isso que estou vendo, postando ou escrevendo? Então, eu acho que nós temos que... E a minha função, nesse momento, é essa. Chamar nossa atenção para isso. Não faça, pastores, não demonize as redes sociais, não faça isso. Não proíba, eu estava conversando com os pastores agora há pouco, que eu deixei a denominação onde eu cresci, onde eu conheci o Senhor, onde meu pai, meu avô eram pastores, eu saí porque me atacaram porque eu estava usando calça jeans. Hoje, todo mundo vai de calça jeans à igreja, sim ou não? Não demonize as redes sociais, porque todo mundo usa, inclusive eu. Então não faça isso. O que nós temos que fazer como pastores é ensinar os nossos jovens, nossos filhos e a igreja a usar as redes sociais como um adorador, como alguém que ama o Senhor. E não como um carnal e mundano. E ele falou que sobre 30 anos, eu queria mencionar isso para vocês, aproveitar um tempo que nós temos. Dia 8 de fevereiro de 2018 agora, vai fazer 30 anos que nós saímos, vendemos tudo que nós tínhamos, minha esposa, eu, minha filha, tinha 1 ano e meio e ela estava grávida do André. E tanto é que o André vai fazer 30 anos esse ano. Então nós viajamos, o André nasceu em Guatemala, o André ele tem dupla nacionalidade, ele é guatemalteco e é brasileiro. Logicamente ele optou pela cidadania brasileira, né? Não convém muito para ele ser guatemalteco. Mas ele tem os documentos, ele tem os documentos guatemaltecos. Eu tirei um passaporte guatemalteco para ele, quando ele ainda era bebê, para a gente viajar. Ele viajou, a gente viajou. Ele foi como guatemalteco. Ele saiu de Guatemala, em 1990, quando voltamos para o Brasil, ele saiu como guatemalteco e entrou no Brasil como brasileiro. Ele tinha 2 passaportes, né? Então é interessante isso. Muito bem, irmãos. Essa é parte da nossa história. Eu conto isso porque isso é parte da nossa história, que muita gente não conhece. Tem gente que está aqui. Outro dia alguém me disse, apóstolo, você precisa pregar e voltar a contar algumas histórias. Eu deixei de contar muita coisa, porque eu me cansei, né? De mim mesmo. Mas tem muita gente que não conhece as nossas experiências com Deus, os milagres que Deus fez em nossas vidas, até o nosso próprio filho que está aqui. Ele é um milagre de Deus, né? Ele é um milagre de Deus. E então, são 30 anos. Nós vendemos tudo que nós tínhamos, deixamos nosso emprego, nosso apartamento, nossa casa, vendemos tudo e fomos embora. Falar sobre isso hoje é muito bom, muito fácil. Mas falar sobre isso, pensar nisso há 30 anos atrás, o mundo não era tão pequeno assim. As distâncias ainda eram muito grandes.
As comunicações eram quase impossíveis. Hoje, não existem mais. Mas naquela época, em Guatemala, não tinha ligação internacional. Eles usavam PABX, quando eu cheguei lá. As ligações que eles faziam, vocês já viram? Muitos de vocês não viram, logicamente. Vocês não viram, alguns de vocês não viram nem máquina de escrever tecnográfica, né? Esses dias eu fui em Guatemala. O ano passado nós fomos em Guatemala e nós estávamos numa região de Guatemala chamada, como chama? Esqueci o nome. É Lago de... lá em Guatemala, no Lago de... Atitlán. E aí tem um povoado. E nós fomos caminhar no povoado e eu escutei um barulho de máquina de datilografar. Várias. Aí eu olhei assim e disse, escola de datilografia. Aí eu entrei, um monte de gente sentada e estudando, aprendendo em máquina, aquelas antigas. Eu falei, meu Deus, voltamos a 30 anos atrás. Ou 20 anos, pelo menos, 20 anos pelo menos. Então, irmãos, os anos passam, mas era muito difícil. A gente mandava uma carta, levava 15 dias para chegar no Brasil. E levava mais 15 dias a resposta da carta. Então a comunicação era muito lenta, muito difícil. E o país ainda tinha muito conflito de guerra e de guerrilha. Muito conflito, muitos problemas, nós vivemos, passamos perigos. E estamos aqui. Voltamos e começamos a igreja na sala da casa do meu sogro, com alguns poucos que restaram, né? Os últimos moicanos estão por aqui ainda, alguns, né? Que começamos praticamente com a nossa família e alguns que permaneceram conosco até o dia de hoje. Então, esses dias, eu nunca fui, irmãos, de ficar contando. Isso é, de fazer contas. Nunca fui. Às vezes as pessoas me perguntavam, apóstolo, quantas igrejas nós temos, quanto isso que nós temos, quanto aquilo. E eu dizia, irmãos, olha, sinceramente, eu acho que Davi pecou quando ele começou a contar. Sim ou não, irmãos? Vocês sabem disso, né? Vocês são pastores e conhecem a Bíblia. Então, eu não preciso abrir a Bíblia para mostrar para vocês onde está. Vocês conhecem. Sabe que Davi pecou porque ele fez um recenseamento e esse recenseamento gerou nele um orgulho que depois o levou a desagradar a Deus. Né? Então, eu nunca quis fazer contas para não ficar por aí dizendo isso e aquilo. Mas, um dia eu parei, esses dias atrás, um tempo atrás eu parei, e eu estava lendo um versículo da palavra de Deus que diz que devemos contar os nossos dias para que encontremos neles contentamento. Então eu estava muito triste, eu estava muito chateado com algumas coisas, me sentia um pouco frustrado com algumas situações, porque todos nós, e aqui, irmãos, é onde nós aprendemos, porque nós não somos pessoas que estão sempre demonstrando que nós somos perfeitos, e que nós não temos problemas, né, e sentimentos, não é verdade. O pastor, às vezes, tem a incrível capacidade de apresentar uma fachada perfeita, e aí é onde muitas vezes a igreja se decepciona. Eu estava num momento de uma crise, orando, chorando, frustrado e tudo, e eu comecei a fazer algumas contas. Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. E como esses dias de fevereiro, esses dias, eu estou muito emotivo, porque eu não paro de pensar naquele tempo, né, há 30 anos atrás. Não adianta a gente ficar pensando o que a gente faria ou não faria. Não adianta a gente ficar dizendo, eu me arrependo disso, daquilo, porque isso não vai funcionar, né, irmãos? Isso não vai ser bom. A palavra de Deus fala isso para nós. Os dias passados, muitas vezes, não são bons. E não adianta a gente ficar refletindo sobre isso, senão a gente vai se frustrar. Mas, pensando hoje, e eu gostaria que você entrasse para ver, para conhecer melhor. Eu, às vezes, fico frustrado de ver que alguns, apesar
de serem parte da visão, não entenderam completamente a visão. Eu acho que a gente precisa viver isso, porque 30 anos atrás, quando eu fui a Guatemala, eu tinha uma bagagem, eu cresci numa denominação, depois eu fui para a igreja, para outra denominação, depois eu estudei teologia numa escola reformada, tradicional, então eu tinha uma bagagem de todo lado. Aí fomos para Guatemala, um ano de muitas transformações que foram chegando no Brasil depois, porque no Brasil as coisas chegavam naquela época depois, né? As coisas aconteciam fora e 10 anos, 8 anos, 10 anos depois iam chegando aqui no Brasil. Hoje não, justamente por causa da rede, por causa da internet, tudo acontece no mundo inteiro quase ao mesmo tempo. Então, irmãos, nós chegamos e vivemos em pouco tempo profundas transformações em nossas vidas, profundas transformações, né? Nós, inclusive, do tema desse mês que nós vamos falar sobre adoração, inclusive aí, eu entendi que nós, na igreja, até aquela data, a gente só cantava e tocava um instrumento, nada mais. Nós não tínhamos nenhum entendimento do que era adoração, do que era ser um verdadeiro adorador. Então, irmãos, aí comecei a contar. E aí cheguei a alguns números. Não são números, eu quero dizer para vocês que talvez não sejam números exatos, mas eu garanto para você que não são números exagerados. Ok? Não são exagerados. O apóstolo Dario falou hoje que nós temos, se você ver no site da Grácia, lá diz que nós temos, hoje nós estamos em 27 países, nós temos mais de 800 igrejas afiliadas à Graça Internacional. E temos afiliadas em todo o mundo, se nós fizermos as contas, dá mais ou menos, estimativamente, 100 mil membros. Com certeza. Então, não é pouca gente. Nós não só fazemos parte de algo pequeno. Amém, irmãos? Isso é muito importante nós entendermos. Aqui, na Grace International Brasil, porque nós não usamos o nome, não podemos usar o nome em espanhol, Graça Internacional, nem o nome em português, porque nós já temos Igreja Internacional da Graça. E não nos permitiriam registrar esse nome, Graça Internacional. Porque você não pode apenas mudar eles não aceitam isso, porque essas grandes igrejas e as grandes empresas, quando elas registram um nome, elas registram todas as variações desse nome também. Entende? Então elas têm todas as variações, para que elas poderem garantir que ninguém se aproxime muito. Isso é uma coisa que eu aprendi também, tentando fazer isso, né? Então nós tivemos que usar o nome em inglês, Grace International Brasil. Hoje nós somos 25 igrejas Cristo Centro. Okay? Fora as 7 igrejas que estão no Malawi, que eu ainda preciso ir ver, preciso conhecer, estamos pensando, estamos planejando, agora no mês de abril, visitar o Malawi. Mas é outra história. São 25 igrejas Cristo Centro. São 16 igrejas com outros nomes. Nós temos Comunidade Batista, Assembleia de Deus, igrejas Chama Viva, Poder de Deus, Fogo Santo, e etc. Né? Nós temos igrejas de todo tipo, de todo tamanho, de toda cor e todo sabor. Né? Então, nós temos também 4 redes apostólicas. Nós não estamos contando, essas redes como redes, não como igrejas, porque cada rede tem muitas igrejas. Então, por exemplo, nós temos o apóstolo Célio que está ali, que ele tem uma rede de igrejas pentecostais de verdade, irmãos, pentecostais né, genuínas, do repleplé, do fogo, tudo, né, irmãos, da voadora santa, tudo isso, né? Não é verdade, Célio? Ele está até andando de profeta agora lá, né? Pelas barbas do profeta Célio.
Então, são muitas igrejas, irmãos, são muitas igrejas. São mais de 60 igrejas. Né? E a maioria delas são igrejas assim, que precisam também desse apoio e dessa cobertura, porque também são igrejas, sim ou não? A gente brinca assim, mas não é. Nós não estamos fazendo isso desprezando, não é pejorativo a brincadeira que nós estamos fazendo. É entendendo que são igrejas também, e precisam ser consideradas como igreja de Cristo, não podem ser desprezadas, nem pelo seu tamanho, nem pela sua doutrina. Tá bom? E nós temos também a rede do apóstolo Célio, que é a RASP, Rede Apostólica de São Paulo, do apóstolo Alfredo, que está aqui, também ali com a sua filhinha, o apóstolo Alfredo e a bispa Carla. E eles também, são várias igrejas de São Paulo, irmãos, e tem um ministério que está crescendo muito também. Também temos a rede Ebenezer, Missão Apostólica Ebenezer, o apóstolo Eduardo, que também são muitas igrejas, inclusive ele trabalha muito fora do país. Ele tem igrejas em Portugal, igrejas na França, na Alemanha, em muitos lugares, e também aqui no Brasil. Estão debaixo da nossa cobertura. Hoje nós temos, irmãos, só essas redes, elas têm mais ou menos mais de 100 igrejas. E nós estamos trabalhando com eles também. Também nós temos 2 templos em construção. 2 templos de Igreja de Cristo Centro. O do Rio de Janeiro, né? Está em construção o templo. E eu estou falando sempre com eles, estão me mandando fotos. Outro dia eu mostrei aqui, no Rio de Janeiro. Eu mandei não sei quantos receberam, uma carta apostólica digital, não sei quantos receberam, várias fotos e várias informações. Né? E também nós temos 2 templos em construção, irmãos, de igrejas, do Rio de Janeiro e de Itaquá, que está em construção também. Né? Os pastores de Itaquá estão com dificuldades, porque eles estão sem transporte, eles estão sem carro. Incrivelmente, eles venderam o carro deles para usar o dinheiro na obra da igreja, né? Na construção do templo. Então, são pastores extremamente dedicados, fiéis, é gente que tem um coração extraordinário. Estão construindo um templo lindo lá em Itaquá. Nós temos, irmãos, um centro teológico, nós temos 2 projetos missionários gigantescos, o de Moçambique e agora também o de Malawi, que são projetos grandíssimos. Há outros que nós concluímos, que, por exemplo, a gente não fala muito mais de Itapicuru, antigo Risca-Faca, vocês se lembram disso? Né? Itapicuru, que agora, na verdade, o bairro chama, Itapicuru é a cidade, é na Bahia, divisa com Sergipe, a cidade chama Itapicuru, mas o bairro chama Bom Viver. Chamava Risca-Faca. Né? Então a igreja chega a glória de Deus, né, irmãos? Transformou o ambiente, transformou tudo, até o nome mudou para Bom Viver. Então agora nós temos uma igreja funcionando, um local próprio, tudo, um projeto de distribuição de cesta básica que funciona normalmente nesse lugar. Já foi um projeto que nós trabalhamos, que nós apoiamos, que nós investimos, que está lá, funcionando. Tá bom, irmãos? Também nós temos, e contando o número de pastores que nós temos hoje, mais ou menos, nós somos 150 pastores. 150 pastores. Mais de 50 auxiliares pastorais. Que quer dizer isso? Quer dizer, são gente que está se preparando para o pastorado. Auxiliares pastorais, gente que pode chegar, que tudo depende deles mesmos, da sua dedicação, do seu esforço, da sua atitude, etc. Já é outra história. São auxiliares pastorais, que podem potencial de chegar ao ministério pastoral. Isso quer dizer que nós teríamos mais de 200 pastores, com certeza, em pouco tempo. Então é muita gente, irmãos. Eu falo isso, eu uso números, porque eu não gosto de usar números, mas eu não considero isso números, eu considero isso bênçãos. Eu considero isso, foi aí onde eu estava falando sobre isso, pensando sobre isso, me veio aquele hino, né? Conta as bênçãos. Porque de uma coisa eu não posso fugir, irmãos. Eu não posso fugir que fui criado na Assembleia de Deus, e que fui músico, que tocava, então eu conheço todos os hinos, e depois fui para a Igreja Batista e aprendi o cantor cristão. Então qualquer coisa que eu faço eu já me lembro, ou de um hino em um ou no outro. E às vezes eu nem sei se o hino é de um ou de outro.
né? Mas quantos se lembram desse conta as bênçãos? Conta as bênçãos. Conta quantas são. Previstas ou providenciadas pela divina mão. Uma a uma. Dize-as de uma vez. Hás de ter certeza o quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Então, irmãos, vale a pena fazer 30 anos e olhar e ver tudo que Deus já fez. E alegrar o nosso coração. Isso também deve servir para você, principalmente você que está começando agora no ministério, que permanecer firme, perseverar, para que daqui a 30 anos você possa ver e dizer, olha tudo quanto Deus já fez. Olha tudo quanto Deus já fez. Amém, irmãos? Isso é muito importante e alegra meu coração. Com quem eu compartilharia isso, se não com vocês? Né? Com quem eu me alegraria meu coração, se não com vocês? Então, o nosso tema, preparação da igreja, ele é muito importante, porque ele nos ajuda, e o apóstolo Dario falou, que a igreja não está realmente preparada hoje para enfrentar tudo o que estamos vendo. Né? Amanhã eu vou mostrar isso. Eu estava estudando profundamente. Eu passei uma semana, irmãos, Senhor, aí terminou. Foi uma semana que começou, irmãos, assim, difícil, e terminou no furacão, na tempestade, né? Mas não existe vitória. No reino de Deus não existe vitória sem conquista. Nós somos chamados, hoje se prega o evangelho só de bênçãos, como se a igreja fosse um navio desses de cruzeiro. Tem gente que está na igreja pensando que está num navio de cruzeiro. Quer dizer para você, irmãos, que a igreja está num bunker de guerra. Não está num navio de cruzeiro. Viu? E às vezes as ondas vêm. As ondas vêm, elas são fortes e ameaçam. E nós precisamos estar preparados. Então, esse tema deve trazer um despertamento às nossas vidas e ao nosso ministério. Né, irmãos? Devemos, tem gente dizendo, vamos falar sobre oração, né, meu irmão? Mas que adianta falar sobre o que é oração se nós ainda não conquistamos orar? Nós ainda nem estamos orando, quanto mais falar sobre oração. Então eu peço que vocês coloquem muita atenção nesses temas e vamos trabalhar juntos.